Após o pouso, a tripulação de um A319 taxiou a aeronave até o gate e parou a aeronave no gate aplicando o freio pelo pedal. Logo em seguida, eles checaram a pressão do acumulador hidráulico, viu que a pressão estava ok, ligaram o park brake e desligou os motores da aeronave. Logo após o corte dos motores, a aeronave começou a se mover para frente e colidiu com a ponte de embarque. Logo após a colisão, os pilotos checaram a pressão do acumulador hidráulico e a pressão do parking brake para tentar entender o que foi que aconteceu, e as três indicações estavam dentro do arco verde. Como pode uma aeronave ter se movido com o acumulador hidráulico com a pressão ok e os freios do parking brake com pressão dentro do arco verde também? É sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Olá pessoal, mais um conteúdo aí falando sobre publicação de Airbus Safety, né? Dessa vez a gente está trazendo a publicação de janeiro de 2020, que foi sobre o estacionamento seguro de aeronaves. Nesse vídeo eu vou apresentar esse conteúdo um pouco mais rápido para fazer um teste com vocês entre um conteúdo mais detalhado que eu aprofundo mais o sistema do qual a gente vai abordar, porém esse vídeo vai ficar com 20 e 30 minutos, ou um conteúdo mais resumido, mais direto para a publicação da Airbus Safety, só que com um tempo menor. Se vocês gostarem desse conteúdo mais rápido, ou o outro conteúdo que é um pouquinho maior, comenta aqui embaixo para eu ter o feedback de vocês, tá bom? Esse cenário que eu trouxe para vocês na introdução desse vídeo é um cenário real, tá? É um dos reportes que a Airbus recebeu sobre esse tipo de acidente durante o estacionamento da aeronave. E o objetivo desse vídeo e dessa publicação é a gente entender o que foi que aconteceu nesse acidente e qual é o procedimento correto que a tripulação deve tomar para evitar esse acidente. Porque esse acidente foi uma falha operacional. Lembrando que o link para você ter acesso à publicação da Airbus Safety eu vou deixar aqui embaixo nos comentários. E beleza, vamos lá. A gente vai falar sobre três coisas aqui, tá? Sistema de freio, que a gente vai abordar os modos de operação do sistema de freio, interpretar o indicador de pressão dos freios e do acumulador hidráulico, né? Coisinha bem simples. Depois a gente vai entender o acidente, compreender as ações que o piloto tomou durante o estacionamento, entender como o sistema de freio se comportou durante essas ações do piloto. E por último, entender qual é o procedimento correto, né? A gente vai conhecer o procedimento correto para estacionamento da aeronave que evita esse tipo de acidente. Para frear a aeronave, nós precisamos de pressão hidráulica na linha do fluido hidráulico. No Airbus A320 nós podemos usar o sistema hidráulico verde ou o sistema hidráulico amarelo para frear a aeronave. Existem 4 modos de operação do freio. A gente tem o modo normal, que vai usar o sistema hidráulico verde para acionar o freio. E quem é que vai acionar esse freio? A gente pode usar os pedais para frear, a gente pode usar o sistema de auto brake, que vai frear a aeronave automaticamente, né? E a gente pode usar o sistema anti-skid, né? Que é um sistema antiderrapante para evitar que a roda trave durante a frenagem. Todos eles enviam um sinal para um computador que se chama BSCU. Esse computador ele vai controlar as válvulas da linha do sistema hidráulico verde para dosar a frenagem da aeronave. Aí vai depender de cada sistema aí que está sendo usado para frear, que ele vai fazer uma dosagem diferente. A gente também tem o modo alternado, que a gente vai usar o sistema hidráulico amarelo para frear. Porém, se a gente usa o sistema amarelo, nós perdemos a função de auto brake. A gente pode frear a aeronave usando o sistema hidráulico amarelo, usando os pedais. Então os pedais enviam um sinal para o ABCU. O ABCU vai controlar a válvula. Existe uma outra configuração que a gente não tem esse computador para o freio alternado. Ele é conectado diretamente. E a gente também pode ter a função de anti-skid. Vai depender da pane. Então por isso que a gente tem o modo alternado com anti-skid e o modo alternado sem anti-skid. E o último modo de operação do freio, né, o quarto modo, é o modo de parking brake, que a gente usa o sistema amarelo para dar pressão para o nosso freio e a gente vai usar o nosso parking brake para frear. No sistema hidráulico amarelo, a gente também tem um
acumulador de pressão hidráulica. Ou seja, caso a linha do sistema hidráulico perca pressão porque a gente desligou o motor, por exemplo, a gente continua tendo um pouquinho de pressão que está acumulada neste acumulador que a gente chama de ACCU, é a sigla dele. E a gente consegue usar essa pressão para frear a aeronave. Existem algumas limitações que a gente não vai comentar aqui agora. O que a gente precisa entender é que o sistema principal de freio é o sistema verde. Então, para isso, a gente tem um indicador que fica embaixo da alavanca do landing gear que vai dar algumas indicações do sistema amarelo. Nesse indicador, a gente vai ter uma indicação da pressão do nosso acumulador hidráulico e a indicação da pressão dos freios da aeronave, né, que o sistema amarelo está aplicando nos freios da aeronave. É por isso que logo depois de iniciar o táxi da aeronave, o Pilot Flying ele vai falar Brake Test, ele aplica o freio e o Pilot Monitor vai falar Zero Press, né? Normalmente fala isso. O que é que isso significa? Que o piloto freou a aeronave, eles sentiram que a aeronave freou, porém não deu nenhuma indicação no sistema alternado. O que é que isso significa? Que a gente está freando usando o sistema verde, que é o sistema principal. Vamos agora entender como a aeronave se comportou durante o estacionamento, tá? Os pilotos eles estavam taxiando, né, com os dois motores em funcionamento. Logo, a gente tem pressão nos dois sistemas hidráulicos, tanto no verde quanto no amarelo. Chegando no gate, o piloto vai frear a aeronave com o pedal, usando o sistema hidráulico verde, porque os dois motores estão em funcionamento e o principal é o verde. Quando ele aplica pressão, né, o BSCU vai abrir as válvulas para frear a aeronave e a aeronave vai frear. Nesse momento, o piloto vai acionar o Parking Brake. Então, ele foi lá, ligou o nosso Parking Brake, o Parking Brake vai abrir a válvula do Parking Brake e vai pressurizar a linha do fluido hidráulico amarelo para frear. Nesse momento, o piloto desliga os motores. O que é que acontece quando a gente desliga o motor? A gente perde pressão hidráulica no sistema verde e no sistema amarelo. Perdeu pressão hidráulica no sistema verde, a gente vai entrar no modo alternado, a gente vai usar o sistema amarelo. Só que a gente também perdeu o sistema amarelo, mas no sistema amarelo a gente tem pressão do nosso acumulador hidráulico. Por isso, antes de desligar os motores, é muito importante checar a pressão do acumulador hidráulico, porque depois de desligar os motores, é ele que vai segurar a aeronave. No case desse acidente, o piloto checou a pressão do acumulador hidráulico e a pressão estava ok, mas ele não verificou a pressão da linha que o sistema hidráulico amarelo estava fazendo nos freios, que é essa indicação aqui. E o que aconteceu nesse caso foi uma abertura incorreta da válvula do Parking Brake. Então, o que aconteceu realmente quando ele acionou o Parking Brake não foi isso que a gente acabou de ver aqui nessa ilustração. O que aconteceu foi isso daqui, uma abertura incorreta da válvula. A pressão do sistema hidráulico amarelo começou a aumentar lentamente e o piloto desligou os motores. Desligou os motores, perdeu pressão hidráulica do verde. Durante esse período que a gente estava sem ninguém freando a aeronave, né? A aeronave se movimentou e colidiu com a ponte de embarque. Depois da colisão com a ponte de embarque, a pressão do nosso Parking Brake chegou no valor ideal, né, para frear a aeronave, e nesse momento os pilotos checaram a pressão tanto do acumulador quanto do freio. E aí ele viu essa segunda indicação aqui, né? O nosso acumulador pressurizado e o nosso freio também pressurizado. Porém, a indicação antes dele ter cortado os motores era dessa aqui. Ou seja, a gente tinha acionado o nosso Parking Brake, o nosso acumulador estava no arco verde, porém a pressão dos nossos freios não estava sendo aplicada, justamente porque essa válvula abriu incorretamente, tá? Então o que a gente vai falar aqui agora é sobre o procedimento correto para acionar os freios. Nós vamos fazer esse procedimento no simulador para ficar mais fácil para absorver. Beleza, com o motor ainda em funcionamento, nós vamos aplicar os freios com o pedal. Nesse caso, como os dois motores ainda estão funcionando, a gente está usando o sistema hidráulico verde para frear.
Depois nós vamos verificar a pressão do nosso acumulador hidráulico. Se a pressão do acumulador não estiver no arco verde, você precisa chamar o pessoal de solo para colocar os calços antes de desligar o motor. Porque quando a gente desligar o motor, a gente vai perder pressão do hidráulico verde e do hidráulico amarelo. Então só vai restar a pressão do acumulador. Se nenhum acumulador estiver com pressão, a aeronave só vai ficar parada se tiver calçada, né? Se tiver com os calços. Senão ela vai se movimentar. Nesse caso, a gente está com um acumulador hidráulico. Então a gente pode prosseguir aqui. Acumulador hidráulico ok, a gente vai acionar o nosso parking brake. Então a gente vem aqui, ligou o nosso parking brake. Ligou o parking brake, a gente ainda vai manter os pedais pressionados, tá? Nós vamos verificar a pressão do nosso que o sistema amarelo está aplicando nos freios. Se a pressão estiver ok, aí sim você pode tirar os pés do freio no pedal e desligar os motores, tá? Caso contrário, mesma coisa. A gente só pode tirar o pé do freio se o pessoal de solo colocar os calços. Maravilha. Então a gente já tem aqui, olha, pressão no nosso acumulador e pressão no nosso freio, né? Usando o sistema amarelo. Então agora já é seguro desligar os dois motores da aeronave. Antes de encerrar o vídeo, eu queria comentar sobre dois pontos. O primeiro deles é o que fazer caso a aeronave comece a se movimentar. Tá? O que você faz é aplicar freio pelo pedal. Tá? Porque a gente ainda vai ter pressão do nosso acumulador hidráulico e freando a aeronave pelo pedal, a gente vai ter prioridade em cima do parking brake. Tá? Então mesmo que a gente tenha aquele problema de abertura na válvula do parking brake, a gente vai conseguir frear a aeronave aplicando freio no pedal, que a gente tem pressão do acumulador. Um outro detalhe que eu queria comentar aqui com vocês é sobre o uso do parking brake. A gente falou bastante aqui sobre usar parking brake, né, para frear a aeronave e manter ela estacionada. Porém, existem algumas limitações do uso do parking brake conforme o procedimento padrão da aeronave, tá? O procedimento padrão, né, o SOP da aeronave, pede para que você evite usar parking brake com temperaturas altas no nosso disco de freio. Porque caso a gente mantenha o parking brake pressionado com as temperaturas dos freios altas, a gente vai aumentar a temperatura dos pistões de freio. Isso vai transmitir calor para o sistema hidráulico, para a linha do sistema hidráulico, e também vai degradar o freio da nossa aeronave. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu também queria que vocês me passassem o feedback de vocês, tá? Se vocês preferiram a aula dessa maneira, que a gente só dá uma pincelada sobre o sistema que está sendo abordado e já vai direto para a publicação da Airbus, ou se vocês preferem que eu fale um pouco mais sobre o sistema do qual a gente está comentando, para depois a gente conversar sobre a publicação, tá bom? Deixa aqui no comentário, lembrando que os links da publicação da Airbus está aqui embaixo nos comentários. E é isso aí, pessoal. Bom voo a todos e um grande abraço.